É uma ideia bastante comum, bastante corrente, essa de que os jovens, os alunos, estão lendo pouco e estão lendo menos em relação aos jovens do antigamente, de algum tempo atrás, né? E essa é uma ideia bastante forte que, inclusive, faz parte de um imaginário do senso comum, né? Ah, os jovens leem pouco, os jovens não gostam de ler, né? A gente ouve muito isso. E quando a gente vai olhar mais de perto para essa realidade dos jovens leitores, né? Quando a gente se aproxima dos alunos nas escolas, não é exatamente essa a imagem, a realidade que a gente encontra, né? Quantitativamente, se a gente pensar na quantidade de jovens, de crianças e jovens alfabetizados hoje e que têm um contato mais sistemático com a leitura, nunca tantos jovens leram tanto no Brasil como hoje, né? Porque a gente nunca viveu um momento da nossa história da educação em que o ensino foi tão democratizado, esteve tão democratizado, né? Então, se a gente pensar num Brasil, no Brasil, historicamente falando, século XIX, primeira metade do século XX, segunda metade do século XX, e agora, né, nas primeiras décadas do século XXI, a gente tem um número incrível de pessoas que têm contato com a literatura, com a leitura de um modo geral e que estão lendo em comparação à porcentagem da população brasileira que lia em épocas passadas, né? Então não é verdade que os jovens leem menos, se a gente tiver em perspectiva esse critério quantitativo. Agora, se os jovens que liam antes, a parcela da população que tem contato com a leitura, eles liam mais em relação à quantidade daquilo que os jovens leem hoje, eu acho essa pergunta, além de ela ser muito difícil de ser respondida, eu acho ela uma pergunta tola. Por quê? Porque eu prefiro olhar a questão de uma outra perspectiva, quer dizer, a gente acha que pode se aproximar desse jovem e olhar mesmo, reparar, prestar atenção, que muitas vezes eles têm nas suas mochilas livros de leitura e eles estão lendo esses livros, eles trocam informações sobre leituras e livros entre si, às vezes perguntam para os seus professores de português, o que poderiam ler, e eles leem muito em meio digital também, né? Então, se a gente não considerar a leitura hoje também como essa leitura que é feita no celular, que é feita no computador, e entender essas leituras como práticas de leitura, e muitas vezes são práticas de leitura literárias mesmo, eu acho que a gente corre o risco de ficar muito preso a uma maneira de entender leitura e de quantificar a leitura que não faz sentido nesse mundo contemporâneo. E eu faço essas observações ancoradas em pesquisas, e eu gostaria de citar uma pesquisa aqui de uma pessoa que fez a sua formação, a sua pós-graduação na Faculdade de Educação aqui da USP. O nome dela é Gabriela Rodella. E a Gabriela ela fez uma pesquisa no seu doutorado sobre as práticas de leitura de alunos do ensino médio de escolas públicas e privadas aqui da cidade de São Paulo. E ela trabalhou com um grupo bastante representativo de alunos e ela foi perguntar, ela se aproximou desses jovens para tentar justamente responder essa pergunta, né? Estão lendo, não estão lendo e o que é que eles estão lendo? E os resultados são surpreendentes, porque, diferentemente do que apregoa o senso comum, os jovens leem sim, têm interesse pela leitura literária, e o que a gente observa, o que ela observou, né, e a gente também tem uma perspectiva semelhante, é que muitas vezes as leituras desses jovens são leituras que são excluídas pela escola, ou são leituras que estão em confronto com as leituras propostas pela escola e, sobretudo, pelo modo como as leituras literárias são propostas, né, de um modo geral, dentro das escolas, né? Então, talvez a gente devesse não se preocupar tanto com ler ou não ler, né, se esse jovem lê ou não lê, porque eu acho que ele lê sim, né, mas o que é que ele está lendo e como ele está lendo aquilo que ele está lendo.
Aí eu acho que a gente poderia ter uma contribuição muito mais efetiva, né, nessa questão da formação dos leitores. Essa pergunta é muito interessante porque ela propõe que a gente faça uma reflexão sobre o que é o paradigma de ensino de literatura, e não só no Brasil, né? É um paradigma que é vigente em muitos outros países. É um paradigma francês de ensino de literatura, inclusive a gente tem vários pesquisadores na França hoje questionando o modo como a literatura francesa é ensinada nas escolas, porque ainda nós somos tributários desse modo de ensino da literatura, que é um modo cronológico, né, que normalmente começa com a literatura mais antiga, né, no caso da literatura brasileira. O ensino da literatura brasileira remonta ao ensino da literatura portuguesa medieval, né? E a literatura aparece na escola, no segmento do ensino médio, quase sempre com esse início temporal, né? A literatura medieval europeia, portuguesa, e aí sucessivamente vão sendo apresentados para os alunos os movimentos literários com os seus respectivos autores paradigmáticos e textos paradigmáticos, né? Eu acho que esse modelo de ensino de literatura, que é esse modelo historiográfico, ele precisa ser revisto urgentemente, né? Não porque a gente não valorize a história ou que não entenda a importância, não reconheça a importância da relação entre texto literário, contexto de produção. É fundamental que os nossos alunos, né, a gente tenha acesso a esse repertório cultural, esse repertório literário que foi construído antes da gente e que é absolutamente fundamental enquanto um patrimônio, né, cultural, porque também o seu conhecimento nos favorece uma reflexão sobre o momento presente, sobre a produção literária do presente e, inclusive, também fornece possibilidades de a gente pensar futuro, né? Então, não se trata de ser contra a presença de textos antigos ou mais antigos, né, na escola, ou a leitura e a compreensão desses textos. No entanto, o modo como eles são levados para a sala de aula, né, por nós, professores de literatura, muitas vezes é um modo muito estéril, né, que acaba obedecendo muito mais a uma necessidade de um conhecimento informativo sobre épocas, autores e obras, do que, de fato, favorecendo uma apropriação por parte dos alunos. E mesmo os professores, né, muitas vezes nós ensinamos uma literatura da qual a gente não tem familiaridade, né? Que a gente também conhece pouco, que a gente leu muito pouco, e aí a gente acaba repetindo aquilo que está nos manuais didáticos, né? E, enfim, nas histórias da literatura e em textos que vão muito mais apresentar e apresentar características de textos do que, de fato, propiciar uma vivência daquelas experiências que estão narradas ou poeticizadas nos textos poéticos ou dramatizadas nos textos de teatro, né? No sentido de favorecer pontes mesmo entre o que aquele autor escreveu naquele momento, naquele contexto histórico e o nosso contexto presente, né? Então, eu acho que quando a literatura chega na escola, né, chega em sala de aula, eu acho que é fundamental essa literatura mais antiga, né, a literatura não contemporânea, e mesmo essa literatura contemporânea, a pergunta fundamental que a gente deve se fazer como professores e deve ajudar os alunos a fazerem é: o que é que essa literatura tem a ver comigo? O que é que essas questões que estão colocadas no texto têm a ver com a realidade que a gente vive nesse aqui e agora, né? E se a literatura deveria ser ensinada a partir da historiografia, eu acho que não, ou não necessariamente. Eu acho que a possibilidade de abordagem temática, a gente pode eleger algumas questões que são relevantes para a nossa comunidade escolar, para aquela turma, para alguns alunos daquela turma, questões que sejam, que façam parte do cotidiano mesmo, vivido pelas pessoas que
podem ter contato com o texto literário e eventualmente buscar textos que favoreçam uma reflexão, a expressão de sentimentos, né? Que muitas vezes estão contidos. A escola não é um lugar de expressão de sentimentos, quase nunca, né? A nossa sociedade, de um modo geral, ela muitas vezes, ela não só impede, né, que a gente se expresse de maneira mais espontânea, como muitas vezes ela age no sentido de reprimir qualquer manifestação mais genuína, mais autêntica, mais espontânea e mais subjetiva, né? Então, o modelo de ensino, de um modo geral, e o modelo de ensino de literatura que prevalece hoje, eu diria que é um modelo muito objetivo, objetivista, utilitarista, né? No sentido de almejar uma incorporação, uma apropriação de informações, muito mais do que uma vivência e uma expressão de experiências que muitas vezes estão lá nos textos literários, mas estão na nossa vida também, né? E é aí que a literatura adquire sentido. Eu hoje estou muito convencida de que o nosso papel, enquanto professores de literatura, enquanto mediadores de leitura, de práticas de leitura literária, é um papel fundamental, né? Eu acho que a gente precisa pensar e um pouco articular duas perspectivas, né? Pensar, de um lado, na potência desse leitor. Então, a gente não pode fazer ou imaginar que o nosso aluno é tábula rasa, né? É um sujeito que é incapaz de ler, né? E de construir uma leitura daquele texto, uma leitura de mundo a partir do texto literário. Por outro lado, a gente sabe que muitas vezes o texto literário, sem uma mediação, uma boa mediação, né, aquilo que a gente entende como uma mediação adequada, é quase letra morta para esse aluno, né? Eu tenho pensado muito nisso, né, e muito em função das aulas de literatura que eu tenho a oportunidade de conduzir também, né? São muitos os momentos em que, ao ler os textos literários junto com os alunos, a gente percebe os olhos se acendendo, né, os rostos se iluminando, porque nós somos de fato, porque temos um pouco mais de experiência de leitura e às vezes com alguns textos específicos, nós somos de fato capazes de iluminar aspectos de um texto literário que talvez sozinhos nossos alunos não teriam condição de perceber. Não, talvez não perceber daquela maneira naquele momento, né? E aí, nesse sentido, eu acho que a história, outras áreas do saber, antropologia, sociologia, as artes plásticas, quer dizer, todo um repertório que tem a ver com sociedade e cultura, e que muitas vezes nós somos portadores, né, de parte, de aspectos desse repertório, podem ser agenciados por nós, mediadores de leitura, como luzes mesmo, né, para iluminar o texto e colocar esse texto em diálogo com outros discursos, com outros dados da cultura. Então, o papel do professor como mediador da leitura me parece ser um papel absolutamente fundamental. Os nossos alunos reconhecem, às vezes instantaneamente, né, momentos bem-sucedidos, assim, momentos felizes, eu diria, de mediação da leitura, que na prática eu acho que requer gestos, que são gestos relativamente simples da nossa parte, né, como professores de literatura. Por exemplo, a leitura em voz alta, né? A leitura em voz alta de um texto é algo que contribui muito para a atribuição de sentido desse texto, né? Primeiro porque a gente vai, de fato, tornar viva uma dimensão fundamental da literatura, que é essa dimensão da expressividade, né? Daquele trabalho mais apurado com as palavras. E aí muitos textos literários têm ritmos próprios, ritmos muito interessantes, tem uma sonoridade que é muito interessante. E a leitura feita mentalmente, né, silenciosamente, é muito diferente da leitura compartilhada em voz alta.
Então eu acho que nós, mediadores de leitura, podemos, devemos, né, nos valer muito desse recurso que é a leitura em voz alta, a leitura compartilhada. A gente pode combinar com os nossos alunos para que eles leiam também, né, juntos, numa comunidade de leitores, né? Eu penso muito na sala de aula como um espaço de formação de uma comunidade de leitores, em que os textos literários são compartilhados pelo grupo e são discutidos, né? Discutidos a partir da apreensão particular que cada um tem sobre esse texto. E nós, professores de literatura, não devemos ter medo ou recear as manifestações ou os pontos de vista mais inusitados que podem vir a aparecer numa situação de leitura compartilhada, né? E aí, nesse sentido que a gente acho, né, que podemos e devemos deixar um pouco de lado a racionalidade, essa objetividade, né, que tem prevalecido, né, enquanto modo, uma espécie de uma lógica que organiza a sociedade de um modo geral, a nossa sociedade, a escola na nossa sociedade, né, essa escola que é uma escola da informação, da objetividade, dos exames, das aferições, das provas, das verificações, e lança a mão daquilo que a literatura, porque é arte, nos oferece de uma maneira muito potente, que é esse olhar para a nossa própria subjetividade, para a subjetividade das pessoas com as quais a gente convive, e a possibilidade de olhar, né, de nos olharmos e olharmos para essas pessoas, para os nossos alunos, para as pessoas que fazem parte da comunidade escolar, para as pessoas das nossas famílias, como seres humanos integrais, completos, né, dotados de racionalidade, sim, né, e embora eu faça uma espécie de crítica dessa prevalência da racionalidade, em momento nenhum eu acho que devemos abrir mão dela. A razão é muito importante, né, para nos ajudar a discernir sobre as coisas, a refletir sobre as coisas, mas eu acho fundamental que a gente vá aprendendo cada vez mais a equilibrar a nossa racionalidade com a nossa emotividade, porque nós somos seres de emoção também, com a nossa dimensão intuitiva, porque nós somos seres intuitivos, né? Embora essa seja uma dimensão da nossa psique absolutamente solapada, né? A gente não se vê como seres portadores de intuição, a gente não vê as pessoas como pessoas que também são portadoras de intuição, né? E também tem uma quarta dimensão da nossa psique, que é a sensorialidade. Nós somos seres também do sensível, né? Nós sentimos as coisas, percebemos o mundo, nos apropriamos dele através dos nossos sentidos. Então essas quatro funções da psique, a razão, a emoção, a sensação e a intuição, eu acho que podem estar mais equilibradas, andarem mais juntas e serem exercitadas de uma maneira mais orgânica, digamos assim, mais holística, nas aulas de literatura, né? E o contato com o texto literário eu acho que favorece muito a expressão dessas dimensões que nos constituem.